Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2019. Pessoal, dando continuidade então ao nosso curso, eu vou explicar como executar modificações em um esboço com os comandos Move, Copy, Trim e Extend, ok? Bom, eu tenho esse arquivo que já tem aqui uma peça meio que desenhada, ela não está completa. E para que eu possa modificar, você sempre vai ter que voltar ao seu esboço e habilitar a edição, ok? Não confundam criando um novo esboço em cima do existente. Então, para isso, dentro do nosso browser, que é o nosso navegador, eu vou encontrar o item chamado Sketch One. Quando eu pressiono o botão direito do mouse em cima dessa opção, eu posso encontrar o item Edit Sketch. Caso você clique fora, eu vou pressionar a tecla ESC, botão direito em cima de qualquer linha do esboço, botão direito você também encontra a opção Edit Sketch. Só que dessa forma é o Mark Menu, que fica esse menu flutuante em cima do seu desenho. As duas têm a mesma função. Eu vou habilitar então o Edit Sketch, ele vai habilitar agora todo o meu desenho e aqui eu posso executar as ferramentas de modificação. Notem que esse desenho tem vários pontos a serem modificados, como por exemplo essas linhas que estão excedendo a parte superior, as linhas que estão faltando na parte inferior e o círculo que eu quero copiar e movimentar. Então vamos lá. Primeira ferramenta, comando Move. Eu já estou com o nosso item de aba Sketch habilitado. Dentro do grupo de Modify eu vou encontrar a ferramenta chamada Move. Uma vez que você habilita essa função, o Inventor traz uma janela do comando Move com a seta de seleção habilitado. Notem que o Inventor tem essa didática. Todo botão que está habilitado, ele deixa o fundo num tom de azul e a seta está num tom de vermelho. Isso significa que quem está ativo é o botão Select e ainda não foi selecionado nenhum objeto, por isso a cor vermelha na seta. Nesse caso, então, eu quero movimentar esse círculo, que poderia ser qualquer objeto em seu projeto. Isso aqui é somente uma peça didática. E agora eu vou selecionar o ponto base. Notem que na minha estrutura a seta agora está branca, porém o botão ainda continua azul. Eu vou clicar em Base Point. Agora o Inventor está pedindo um ponto de referência inicial, que nesse caso vai ser o centro desse círculo. Ok? Uma vez que você clica, o Inventor já entende que você quer movimentar esse seu objeto. Se você arrastar o seu mouse para cima, para baixo, para direita ou para esquerda, vai funcionar muito parecido com o AutoCAD. Aonde você deixar o mouse, ele vai encontrar um Snap. Só lembrando que o Inventor não demonstra com retângulo, triângulo igual ao AutoCAD, mas ele consegue identificar todos os pontos de precisão do seu objeto, ficando muito mais prático trabalhar. Dentro dessa opção eu ainda encontro o item de Copy. Caso você habilite essa opção, ele vai permitir que você crie uma referência a partir dessa movimentação. E o comando muda, ele acaba aqui sendo um comando de copiar. Nesse caso eu não vou habilitar porque eu quero somente movimentar. O Input, que é a inserção de medidas com precisão em relação ao eixo XYZ. Eu vou pressionar esse input e notem que na parte superior aqui do nosso desenho ele trouxe uma janela com as referências de eixo. Nós podemos localizar a nossa estrutura com 4 maneiras. Uma indicativa ao eixo X, Y, uma indicativa ao eixo X e uma coordenada de ângulo ao eixo X, uma referente ao eixo Y e uma coordenada de ângulo ao eixo X, e a última que seria a referência de distância do ponto 00 e um ângulo baseados no eixo X, ok? Nesse caso eu não vou selecionar nenhuma dessas opções, eu vou cancelar essa janela, fechando e vou desabilitar. O último seria Optimize for Single Selection. Imagine que você tem uma estrutura e você não quer selecionar mais de um objeto, é somente um elemento. Quando você habilita esse Optimize, você acaba aqui selecionando somente uma referência e um objeto, ok? Do lado do botão Done eu ainda tenho as opções avançadas que permitem o desligamento ou não dos constraints dimensionais. Nós falamos sobre eles na última aula, sobre as cotas, ou as referências de geometria, forma e posição, que como padrão ele deixa a opção Prompt. Eu não vou alterar a referência de constraints, eu vou deixar padrão e aqui eu só vou fechar essa janela.
A partir desse ponto, então, eu posso levar o mouse em qualquer estrutura que seja a minha referência. Nesse caso, eu vou utilizar essa linha de 30 milímetros e dar um clique. Pronto, o seu comando ele é finalizado. Notem que a janela de Move não foi fechada, porém o comando foi concluído. Se eu repetir o comando, selecionar o objeto, mudar o base point, clicar no centro e levar para uma outra referência, ele vai permitir sem problema nenhum. Eu vou agora selecionar o item de copy, só para vocês verem. Selecionar o objeto, referência 00, levo lá para a parte de baixo e ele cria um segundo elemento. Então ele varia em relação ao comando copy. Eu vou cancelar ele aqui e voltar no Ctrl Z e eu vou explicar o comando de copy. Na verdade é a mesma coisa, pessoal. Quando eu habilito o item de copy, a janela é muito parecida, porém ele tem somente uma opção diferenciada, que é o Clipboard Ctrl C. Se eu seleciono o objeto, que é esse círculo, habilito o Base Point, clico no centro, ele vai permitir que eu movimente já e copie em outra referência. Bom, o Precise Input é igual o comando de Move, não vamos utilizar, e o Optimize é a mesma referência para uma única seleção. O que seria esse Clipboard Ctrl C? Caso esta opção esteja habilitada, o comando irá gravar essa seleção, ou seja, esse objeto na memória do Windows, pois você ainda pode copiá-lo com um Ctrl V. Então no Clipboard Ctrl C, ele deixa retido no cache do seu Windows enquanto você estiver trabalhando, até que seja sobreposto com um novo elemento. Você pode habilitar o Ctrl V e ele vai fazer a sua cópia sem problema nenhum. Eu vou levar o mouse aqui no final dessa linha, deixar o clipboard habilitado e clicar. Pronto, fecho essa janela. Pelo fato de eu ter puxado pelo Ctrl C, eu vou pressionar as teclas Ctrl V e automaticamente ele cria mais um círculo para mim. De uma forma imprecisa, mas ele acaba aqui colocando aqui em cima do outro objeto. Eu vou pressionar novamente a tecla Ctrl V e ele vai copiar mais um objeto, ok? Nesse caso não há necessidade de tantos furos na minha peça. Então eu posso selecionar o objeto e deletar. O comando Move e o comando Copy são comandos simples. Uma dica interessante seria que se você tem um objeto que não está restrito, lembrando da última aula, todo objeto que não está na cor azul significa que está solto. Por exemplo, esse círculo está na cor preta. Eu vou clicar no centro dele, cuidado para não clicar em extremidades, senão ele muda a dimensão do objeto. Manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar para onde eu desejo. Se eu clicar em uma linha qualquer, eu vou ter aqui o ponto superior, a própria linha no tom de vermelho e a parte inferior. Se eu clicar, manter e arrastar, ele vai movimentar sem problema nenhum esse nosso objeto. Vamos para os últimos dois comandos, que seria o comando Trim e o comando Extend. Como que eles funcionam? O comando Trim, ele funciona sempre que houver dois elementos com intersecção. Uma vez que você habilita ele na sua função de Modify, sendo que o seu atalho no teclado é a tecla X, ok? Ele vai permitir que você leve o mouse em linhas com intersecção e com um clique automaticamente ele vai excluir esse excesso. Notem que a linha que vai ser cortada ficou tracejada e uma vez que eu clico, ele já elimina essa minha estrutura. Eu posso fazer isso sem problema nenhum até chegar no formato da minha peça. Se você tiver uma linha cruzando um círculo, você também pode fazer isso sem problema nenhum. A função X, clico nas minhas estruturas e ele vai cortar e segmentar agora essa minha estrutura de círculo, criando então um segmento de arco. A partir daqui, pessoal, nós temos agora então o comando Extend. Eu vou executar aqui algumas linhas para que a explicação fique mais fácil e mais didática. E depois eu vou dificultar ali com a relação inferior. Bom, notem que essas três linhas elas fazem parte de um processo de esboço, mas elas não estão com a intersecção. Como eu falei na última aula, nós temos os itens de constraint, o item de coincidente, mas eu não quero criar a restrição, eu quero estender somente o objeto. No item de extend, uma vez que eu habilito, ele vai permitir que eu prolongue essa minha estrutura. Ele não tem atalho no teclado, então até o momento somente no nosso grupo de Modify. Habilitei a sua função, trago o mouse em cima da extremidade que eu quero prolongar e ao clicar ele já vai estender na minha estrutura. Quando eu repito o processo na parte inferior, ele já completa o meu elemento. Porém, eu não preciso ter um objeto na frente dele. Notem que na parte aqui inferior desse objeto ele está incompleto.
Porém, se eu estou com o comando Extend habilitado e passo o mouse nessa estrutura, ele já consegue encontrar quais objetos que estão próximo a ele que servirão de guia. Entre esse ponto final e essa linha na vertical não tem nenhum outro objeto, então ele vai direto. Se houvesse um outro elemento na parte superior, ó, e eu habilitasse o comando Extend, ele iria parar na primeira linha em relação à vertical, ok? Quando eu deleto essa linha, ele volta a estender a outra linha vertical um pouco mais afastado. Dando um clique, ele prolonga o meu objeto. Dessa forma, eu posso fazer nas duas extremidades. O comando de Trim e Extend ele tem uma inversão. O que seria essa inversão? Eu vou fazer aqui um elemento para corte e aqui um elemento para o comando Extend. Pessoal, se eu habilito aqui o comando Trim e seleciono um objeto, ele vai cortar. Porém, você percebeu que o seu elemento não vai ser cortado, ele vai ser prolongado. Quando você pressiona a tecla Shift, ele inverte para o comando Extend. E quando você habilita o comando Extend e percebe que não ia estender e ia cortar, mantendo a tecla Shift pressionada, ele muda para a função Trim. Sendo assim, os comandos de Trim e Extend estão interligados simplesmente pela tecla Shift. Habilitei o Trim, pressionei a tecla Shift, vira Extend. Pressiono o item Extend, pressiono a tecla Shift, vira o comando Trim, ok? Isso aqui serve para facilitar o seu dia a dia de projeto, para não ter que ficar cancelando e habilitando comandos novamente. Beleza, pessoal? Bom, esses três itens vão permitir que você faça modificações, cópias no seu esboço e que você edite conforme o seu projeto. E uma dica que eu tenho que passar para vocês é praticar, pois esses comandos só vão fazer sentido no dia a dia, na repetição e na execução de projetos com referências dimensionais. Beleza, pessoal? Então é isso aí, mais uma videoaula sobre o Autodesk Inventor 2019. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vou pedir encarecidamente para que vocês compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas possam encontrar esse curso no YouTube e para que nós continuemos esse projeto de videoaulas gratuitas para vocês. Quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre,